Laudibus Ives resonem canoris, templa solemnes, modulentur hymno. O Senhor termina o Evangelho de hoje dizendo: quem é da verdade, escuta a minha voz. O mundo moderno não escuta a voz do nosso Senhor. O mundo moderno não é da verdade. O mundo moderno corre a sua ruína, porque o mundo moderno não quer reconhecer que nosso Senhor é o Rei de todas as coisas, que nosso Senhor tem a primazia em todas as coisas. O anticristo virá, segundo alguns autores, quando o misterioso obstáculo do qual fala São Paulo for retirado. São Paulo fala nas suas epístolas de um misterioso obstáculo que retém o anticristo. Os padres da igreja pensaram que esse obstáculo era o Império Romano, mas o Império Romano caiu e o anticristo não apareceu. Então alguns autores pensaram, os padres da igreja se enganaram, mas outros mais sutis, mais penetrantes, falaram não. O que fazia o Império Romano de criar uma barreira católica, o Império Romano se converteu através dos seus imperadores ao cristianismo, as nações cristãs continuaram a fazer. O que o Império Romano fazia, as nações cristãs continuaram a fazer. O Sacro Império Romano Germano continuou a ser católico. A França, a Inglaterra, a Espanha, Portugal, Polônia e assim por diante, os reinos da Itália, todos esses constituíam uma barreira que protegia a Santa Sé, que protegia o catolicismo, que protegia os mosteiros, protegia as universidades, que protegia a ordem social católica, a ordem social cristã. Ora, quando esses países católicos renunciassem oficialmente ao catolicismo, esse empecilho, esse obstáculo à vinda do anticristo estaria removido. Isso é coisa feita já há muito tempo, mas que teve seus últimos retoques nos tempos que nós estamos vivendo. E em grande parte por causa do Concílio Vaticano II, que começou a ensinar uma doutrina contrária à doutrina do Cristo Rei, dizendo que o importante é seguir os tempos modernos, que os estados devem ser laicos, que deve ser uma laicidade positiva, como dizia Bento XVI. E assim teve países como a Colômbia, cujo presidente foi forçado pela Conferência Nacional dos Bispos da Colômbia, foi forçado a modificar a Constituição. Ele resistiu durante bastante tempo, mas acabou cedendo. E os bispos colombianos estavam muito orgulhosos de terem feito o presidente se dobrar ao desejo da Santa Sé, ou seja, ao desejo dos modernistas e progressistas. Então, na medida que esses obstáculos vão sendo retirados, na medida em que os estados vão deixando de ser católicos, na medida em que as leis vão deixando de ser católicas, o império do anticristo vai se instalando. Mais grave ainda do que a questão das vacinas, mais grave ainda do que qualquer outra questão, é a questão da expulsão de Nosso Senhor do âmbito da vida pública e privada e familiar que se vê nos países outrora católicos. A Argentina, para ser presidente, antigamente tinha que ser católico, o presidente. A Colômbia era um país oficialmente católico. O Brasil, no tempo do Império, era oficialmente católico. Os nossos imperadores não estavam à altura da sua missão. E raramente se viram presidentes e reis realmente à altura.
mas essa legislação católica era uma proteção, uma muralha para manter o espírito católico nesses países. Então rezemos, lembremos sempre que Nosso Senhor tem a primazia em todas as coisas, procuremos dar todo o nosso apoio àqueles que defendem a verdadeira significação da realeza de Nosso Senhor, verdadeira significação do Cristo Rei. Não basta ser um Cristo Rei de boca, tem que ser um Cristo Rei como a Igreja entende. Nosso Senhor deve reinar nas inteligências, pela fé, pela verdadeira filosofia, por tudo que forma a nossa fé. Porque a fé não é outra coisa senão uma participação da ciência divina. E se a ciência divina não está no meio dos homens, os homens irão por um caminho que conduz à morte. Então, Nosso Senhor deve reinar na inteligência, através da pregação da Igreja, através dos seus ensinamentos, através da universidade, através dos livros, através de todos os meios de comunicação do pensamento. Nosso Senhor deve estar presente também na nossa vontade para dirigi-la para Deus, para retificá-la quando ela sai do seu rumo. Para isso, aos sacramentos, a confissão, a comunhão e tudo que Deus nos deu, que é de natureza, a fortificar nossa vontade e fazer se submeter à lei de Deus, à lei da fé. E assim por diante. Nosso Senhor reinando é Nosso Senhor presente. Quando a gente recebe a comunhão, Nosso Senhor não vem na nossa alma, no nosso corpo, como um turista. Não, Nosso Senhor vem para reinar. Uma alma que comunga não é a mesma depois da comunhão do que antes da comunhão. Nosso Senhor vem ali como Rei para pôr as coisas em ordem. É Ele que manda e nós que obedecemos. Então peçamos ao Nosso Senhor que nós tenhamos uma verdadeira noção do que é o Cristo Rei, tanto na nossa vida privada, nossa vida familiar e na vida política do nosso país e também na vida política do mundo inteiro. E que nós podamos fazer ao nosso nível, ao nosso modo, uma barreira, um obstáculo ao reino do Anticristo, com a intercessão da Virgem Maria, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.